Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Mergulharemos em um estudo profundo e significativo sobre as pedras preciosas na Bíblia, revelando um tesouro espiritual oculto nas Escrituras. Não são apenas gemas exuberantes, mas símbolos vivos das características divinas de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. À medida que exploramos cada pedra, perceberemos que elas foram, de certa forma, forjadas nas vidas dos apóstolos, refletindo as virtudes e atributos de Cristo que foram transmitidos a eles. Vamos nos maravilhar com a maneira como essas pedras preciosas, como obras-primas divinas, são entrelaçadas com a formação espiritual dos apóstolos. Preparem seus corações para descobrir o significado profundo desses símbolos, pois nos aprofundamos não apenas nas pedras, mas nas lições eternas que carregam. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedonia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista. Apocalipse 21, 19 e 20. Segundo Êxodo 28, do 15 ao 21. As pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote. Falaremos sobre o jaspe da tribo de Benjamim e do apóstolo Pedro. A pedra mais preciosa. Apocalipse 21, 19, diz ali. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe. Lemos conforme o aparato crítico, aqui o tradutor adicionou a palavra, e. Diz além disso. Estavam adornados. O primeiro alicerce era, enfim, são traduções válidas, parafrásicas, as palavras exatas no grego são como as traduzi, os alicerces do muro da cidade toda pedra preciosa. O primeiro alicerce jaspe. Vamos nos deter nisso, o primeiro alicerce jaspe. Irmãos, quando recordamos o ensino do Senhor Jesus, recordamos que os apóstolos lhe perguntaram: Senhor, por que nos fala por parábolas? E ele disse: para que vendo não vejam, mas aos seus falava em particular e lhes revelava todas as coisas. O Senhor usava parábolas. O Apocalipse usa sinais, parábolas, o Senhor toma coisas naturais, e através das coisas naturais ele fala coisas espirituais, coisas do reino da natureza, podem ser do reino animal, do reino vegetal ou do reino mineral, que foram os três reinos criados por Deus. Entretanto, como o Criador foi o que criou esses três reinos, então ele esconde revelação detrás das leis naturais. 1. Temos a parábola do semeador, do trigo e o joio, do reino vegetal. 2. A parábola do pescador, do reino animal. 3. Da pérola de grande valor, e também, o Senhor fala de pedras preciosas. As pedras preciosas pertencem ao reino mineral, mas assim como Deus fala coisas espirituais usando parábolas do reino animal, usando parábolas do reino vegetal e usando parábolas do reino mineral, assim estas pedras preciosas, não somente são pedras preciosas. Deus criou no universo pedras preciosas para nos ensinar com elas. A primeira pedra preciosa é o próprio Senhor. Ele é o mais precioso, ele é o que está no centro de toda a criação está ao redor do Senhor, o Senhor é o centro legítimo de todas as coisas. Deus tem aspecto semelhante à pedra de jaspe. Digamos que a criação é como um engaste de ouro e o Senhor é a pedra preciosa engastada em toda a sua criação. Assim, na Bíblia o aspecto de Deus é descrito como de pedras preciosas. Lemos ali em Apocalipse capítulo 4 onde aparece também o jaspe, aparece Deus no trono descrito aqui no capítulo 4:2. Imediatamente, quando Deus chamou João a essa altura espiritual, eu me achei em espírito, e eis, foi a primeira coisa que João viu no céu, que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aqui não descreve o trono, não diz que era o trono, isso diz depois, mas primeiro diz sobre quem estava sentado sobre o trono. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto. Essa palavra, aspecto, é muito importante para entender o sentido de jaspe, a pedra jaspe e cornalina, não que era pedra de jaspe, mas
semelhante a, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Aqui aparecem já mencionadas 3 pedras preciosas. O jaspe, o sárdio, que é o que aqui se traduziu, cornalina, no grego é sárdio, mas o sárdio, que é uma pedra vermelha, lhe chamam também cornalina, ou cornerina, ou carnéola, ou carmelita, inclusive rubi. Hoje em dia, a pedra vermelha mais preciosa, a que tem o 2º grau em pureza depois do diamante, é o rubi, e aqui aparece o jaspe e o sárdio ou a cornalina, mas provavelmente poderiam ter sido o diamante e o rubi traduzidos nos termos modernos. Vamos ver um pouquinho mais adiante a respeito dessa conjectura de alguns. E o aspecto do que estava sentado era semelhante à pedra de jaspe. Aqui a primeira pedra preciosa, como todas as pedras preciosas, nos fala do mais precioso. Sempre as pedras preciosas se colocam nos lugares visíveis, são colocadas nas coroas, nos anéis, nos colares, ou seja, quase sempre estão rodeadas de ouro ou prata, ressaltando a beleza das pedras preciosas. E aqui, o primeiro de quem nos falam as pedras preciosas é de Deus. Segundo, as pedras preciosas, assim como nos falam de Deus o Pai, falam-nos também do Filho. As pedras preciosas nos falam do Filho. Vamos ver isso em Isaías capítulo 28. Vamos ver ali uma expressão magnífica. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, olhem por onde começa. Uma pedra, mas primeiro provada, então, pedra preciosa, então, de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não se apresse. Então quem é esta pedra preciosa? É Cristo, é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. A pedra angular em Apocalipse 4 aparece Deus mesmo representado em pedras preciosas, aí era semelhante ao jaspe e ao sárdio, e aqui diz: Ei aqui que eu pus em Sião, agora o Pai coloca em Sião, ou seja, no monte Sião, no trono com o Pai, o Filho, o Cordeiro no trono do Pai. Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, por isso se diz que o fundamento da casa de Deus é Cristo. Paulo diz: Ninguém pode pôr outro fundamento que o que está posto, o qual é Jesus Cristo, e diz: Pedra já provada, pedra preciosa de esquina, a que está no ângulo de cima da pirâmide, é a cabeça da pirâmide. As pirâmides, se não tiverem a pedra angular, não têm cabeça. A pedra do ângulo de cima da pirâmide é a pedra angular, é a pedra em que se reúnem todos os lados da pirâmide e de onde se vê toda a pirâmide completa. Desde nenhum lugar se vê toda a pirâmide, a não ser de cima, do lugar da pedra angular. Pedra provada, angular, preciosa, aqui agora o Filho aparece também como uma pedra preciosa. As pedras preciosas nos falam do Pai, falam-nos do Filho, do Pai no Filho, da glória do Pai revelada no Filho. O Filho é o resplendor da glória do Pai, assim diz Hebreus. O resplendor da glória do Pai. Isso o que quer dizer? Que o Pai é refletido perfeitamente no Filho, isso é o que faz uma pedra preciosa, refletir a luz. Quanto mais refratária seja uma pedra, quer dizer, quanto melhor possa refletir a luz que recebe, é mais preciosa. Se a pode refletir é preciosa. Por isso se chama brilhante. Os brilhantes são pedras preciosas porque refletem a luz, então a luz chega e a pedra recebe, mas a pedra foi tratada de tal maneira e foi provada para poder ser posta em seu lugar, para poder refletir. Do Filho se diz que ele é o resplendor da glória do Pai. O Filho vê o Pai como o Pai é, e o revela como ele é. Isso é o que nos querem falar as pedras preciosas. Começamos pelo Filho, mas o Filho disse assim: Pai, a glória que me deste, eu lhes dei. João 17:22, e logo vemos a Nova Jerusalém tendo a glória de Deus. Voltemos para Apocalipse 4 e depois para o 21. O 4 diz no verso 3. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto, o próprio Deus, a uma pedra de jaspe e de cornalina, sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante em aspecto à esmeralda. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da pedra de jaspe, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.